falar realmente aqui do que nos propusemos a vir aqui hoje, né? Para realmente somar o assunto. Vamos falar da liderança, né, cara? Então, assim, o que eu observo muitas vezes, né? Às vezes eu observo muito assim, a gente tem muito contato com as lideranças, né? A gente tem um software, esse software tem mais de 1.400 empresas conectadas nele, né? Então são equipes, né, que são administradas por essas lideranças, né? E como nessa quantidade de números é normal, né? Você tem lá 20% lá muito acima da média, né? E você tem aqueles 20, 30% que ainda não chegaram no seu objetivo e tem a turma do meio ali, né? Funciona assim hoje, né? A gente observa dessa forma. Então, a gente observa, né, logo no nosso relacionamento aqui, né, o papel da liderança, né, o perfil da liderança. Né? O perfil da liderança, ela é determinante para nós. Né? A gente já sabe que o perfil da liderança vai fazer o projeto acontecer, de tecnologia ou não. Vai fazer a equipe ter alto resultado ou não. Né? Quando a gente vai entrevistar, bater papo com aquelas equipes que estão realmente em alta produtividade em termos de dados dentro do sistema, cara, é batata. Você conversa com o gestor, você já entende por que a equipe está assim, né? Então, o papel do líder ali, ele é muito central nesse processo, né? E eu queria falar um pouquinho, assim, do básico, né? Para a gente não esquecer desse básico, né? Que é importante, né? Então, assim, cara, você pode falar o que você quiser. Aliás, você tem a obrigação de falar muito bem, inclusive como líder. Faz parte do processo de comunicação. Mas liderança se faz pelo exemplo, tá certo? Então, cara, seja o líder que você realmente quer ser para a sua equipe. Não adianta você ficar falando determinadas coisas e as suas atitudes indo para outra direção. Né? E isso é muito difícil você se avaliar nesse processo. Né? Então, muitas vezes, estar aberto ao feedback é importante, né? Você entender, né, esse processo é muito importante, e como realmente o exemplo. Assim, ó, você pode não ter técnica nenhuma de liderança, nada, nada, nada. Se você der exemplo na tua equipe, cara, você já vai ser por si só um bom líder. Né? E aí só precisa lapidar um pouco as técnicas aí, que é o processo natural. Então, se você não dá exemplo, né? Se você não dá exemplo hoje para a tua equipe, com certeza, né? Com certeza você já está com problemas na sua liderança, eu não tenho a menor dúvida disso. Né? E hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas não aceitam mais aquele, né, aquele modelo de gestão antigo das empresas antigamente, né? Antigamente a empresa tinha lá o modelo, era PCC, né? Planejamento, controle e comando, né? Então, o comando hoje, ele é muito mais difícil de ser imputado nas pessoas, porque as pessoas querem participar do processo, elas não conseguem mais simplesmente executar lá, manda para mim que eu obedeço, né? As pessoas não estão mais dispostas a viver assim. Né? Então, se você realmente dá exemplos, né, dentro da sua gestão, né, automaticamente, né, você vai colocar a sua autoridade de maneira natural, não forçada, não imposta, né? E também, né, a partir desse exemplo, você vai inspirar as pessoas. Né? Inspiração. Né? E aí as pessoas vão começar a admirar. E aí você tem um canal aberto, né? Se você deixar um canal aberto para um diálogo, tá? Aí você começa realmente, tá? Começa a exercer a verdadeira e genuína liderança, que é um processo muito difícil. Às vezes você está no cargo, tá? Você está chefiando, vamos chamar assim, tá? Mas você não consegue realmente liderar nesse processo, porque não é simples, as pessoas não cedem muito fácil, né? As pessoas são fechadas em si mesmas, é natural esse processo, entendeu? Então, assim, ó, esse daí é o básico. Então, você se pergunta primeiro, cara, eu estou dando bons exemplos para minha equipe, né? Tudo que eu estou falando ali, eu estou fazendo também, que hoje em dia tem que estar, né, conectado, cara. Se você fala, mas não exerce as suas atitudes na mesma direção, as pessoas percebem. As pessoas percebem. E se as pessoas percebem, elas se desconectam de você e aí a liderança fica difícil de ser respeitada, né? Que é um passo muito importante. Então, ó, esse é um item, tá, do básico. Estou falando do básico, tá, gente? Isso aqui é... Ó, líder não é fácil. É missão, cara. Não é todo mundo que topa, não é todo mundo que quer, tá certo? Né? Você é chamado para liderança, tá certo? Então, cara, né, você já sabe desse peso, cara. Exemplo, né? Aí, um líder ele tem que conhecer muito bem, ele tem que saber separar. Às vezes as coisas se misturam, né? Sabe o que é uma estratégia e o que é uma tática de trabalho. Né? Então, assim, o que é uma estratégia? A estratégia é assim, ó, basicamente, é para onde eu quero ir, né? Onde eu quero chegar, tá certo? Então, as pessoas precisam saber, o líder, principalmente, precisa saber a diferença
de estratégia e tática que muitas vezes se confundem, né? Então, estratégia, cara, onde eu quero chegar? Onde a empresa quer chegar? Onde nós precisamos chegar? Nós precisamos chegar aqui, tá? Táticas, como nós vamos fazer para chegar? Né? Aí entra realmente no como, né? Nos detalhes da execução, né? Então, cara, toda a equipe precisa ter em mente aonde o resultado dela precisa chegar. Né? Então, você se pergunte hoje, faça essa reflexão, cara, minha equipe está ciente aonde nós precisamos chegar? Né? Onde todos precisamos chegar, porque assim, né, as pessoas são naturalmente individuais, egocêntricas, pensam em si, são egoístas. Nós já nascemos com o chip do egoísmo imputado na gente, né? É humano isso, tá, gente? Isso não é crime, não, tá? Você é assim, eu sou assim e tal. Né? A gente tem que se esforçar para pensar no coletivo, a gente tem que acreditar em alguma coisa para se libertar desse egoísmo, é natural, né? É humano isso. Então, né, a primeira coisa, cara, eu preciso saber, né, realmente aonde a empresa quer chegar. Né? E o outro ponto é o como fazer. Né? O como fazer, tá? A gente pula para um outro ponto importante. Eu tenho lá um resultado para entregar. A equipe precisa conhecer esse resultado, tá certo? E aí eu tenho os recursos para fazer isso acontecer, né? A gente tem que calibrar essas expectativas, né? Porque uma equipe não pode achar, não pode saber, não pode pensar, né, que aquilo não dá para fazer, entendeu? Né? E ao mesmo tempo, né, cara, todo mundo ali tem que estar, tem que ter uma calibração entre desafio, né, né, e também não pode ser uma coisa desmotivante, beirando o impossível, coisa que ninguém fez até hoje, não existe histórico, ninguém cumpriu, né, e de repente alguém foi lá, colocou um número lá e, cara, né, isso não funciona também, né, isso é desmotivante também. Então, o líder é aquele cara que intermedia essas coisas, né, é aquele cara que faz essa intermediação aí, esse alinhamento de expectativas aí para que a coisa funcione.